Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia. Espera só um pouquinho para ver se o restante do pessoal aparece. Bom dia, Felipe. Bom dia, professora. Tudo bom? Tudo bom e você? Bem. Olha, todo mundo que está aqui de câmera ligada, que gracinha. Cadê o resto? Véspera de Natal. É presente? Só se for presente. Aproveita, professor, já faz um print e taca lá no Instagram. É mesmo? Peraí. Vou fazer print porque eu não tô no celular, mas eu vou fazer. Faz pose. Tira a mão do olho, Anderson. Aí, vai aparecer lá mais tarde. Uai, então tá. Se só estamos nós, vamos começar só nós, então, porque o povo tá meio devagar hoje. Segunda-feira pesada. Eu ainda começo 10 horas para ver se eu dou uma ajudada em vocês, e mesmo assim não. Nossa, gente, eu tô olhando a minha agenda aqui para ver essa semana e fui passando, e fui passando, e fui passando, e parece que já tá nas últimas folhas mesmo. Sua agenda é o calendário. É, minha agenda é meu calendário, filho. Como já tá acabando o mês, tá acabando os anos. Tá acabando a agenda, tá acabando o ano, né, Théo? Pessoal, hoje nós vamos falar do capítulo 18, que fala sobre o desenvolvimento psicossocial do adulto tardio ou do idoso. Então, é o oitavo, o último estágio, segundo o Erickson, que nós vamos citar. O Erickson sempre falou, acompanhou a gente durante o livro todo, essa questão dos polos, né, dos opostos, de tipos de pessoa agir socialmente, né, em cada fase. Ah, chegou mais uma aqui, chegou a Kalina. E aí, nessa parte da vida, nessa fase, os estágios que o Erickson colocou, como eu comecei a falar com vocês no final da aula anterior, é a respeito dos idosos que têm um polo de integridade e os idosos que têm um polo de desespero, ou em alguns casos a gente pode falar desesperança. Então, vamos tentar diferenciar os dois, o polo da integridade e o polo da desesperança. O polo da integridade, para o idoso que está nesse polo, a vida para ele é um presente, é uma dádiva. É aquele idoso que se sente muito, muito, muito grato por estar vivo. Ele percebe que a sua missão foi cumprida, os filhos estão encaminhados, os netos estão com saúde, eles contribuíram de alguma forma social na vida, na carreira profissional. Então, eles sentem uma sensação mesmo de missão cumprida. Se tinha alguma coisa errada, algum relacionamento que estava com problema, eles já corrigiram. Então, a gente percebe, é perceptível o tanto que existem idosos que são assim, que são gratos por estarem vivos e eles dão lição de vida, eles são cheios de energia, eles querem continuar contribuindo de alguma maneira com a sociedade. Enquanto o polo do desespero ou desesperança,
São aqueles idosos que é o contrário mesmo. A vida para eles é um fardo, não é um presente. É um peso. Eles acham que tá vivo ainda, tá difícil, tá dando trabalho para a família, tá dando dói tudo, só reclama. É aquele idoso que não tem gratidão. Ele tem só queixas a fazer. O tempo todo ele só se queixa. Ele se queixa da vida, ele queixa da saúde, ele queixa dos relacionamentos. Se tem, inclusive, algum relacionamento que ele poderia tentar, por exemplo, tá de mal com o irmão. Ah, tem quantos anos que não fala com seu irmão? Mas vai morrer sem falar, porque não, já não deu certo até hoje, não vai dar certo mais não, e ele não aceita a ideia de que dá tempo de corrigir alguma coisa. Então, para esse idoso, viver é um castigo. Ele vive para ir no médico, para tomar remédio, para fazer tratamento, e até simplesmente esperando a morte chegar, porque ele não tem mais nada para fazer. Eu conheço, e todo mundo de vocês também devem conhecer, idosos nos dois polos. Tanto no polo da integridade, quanto no polo da desesperança. E a gente, sabe que lição que eu tiro? Eu fico pensando, quando eu for idosa, que tipo de polo eu quero estar? Porque eu tive avós exatamente dos dois extremos. Eu tinha uma avó que toda vez que a gente viajava, eu queria comprar um presentinho para ela, uma lembrancinha para ela, porque por mais simples que fosse, ela ia vibrar com esse presente, ela ia ficar eufórica. Para outra avó, se a gente levava alguma coisa, ela falava: para que foi gastar dinheiro, menino? Para quê? Não valorizava a atitude do neto em levar um presente. Então é complicado agradar as pessoas do polo da desesperança. E aí a gente tem que fazer essa reflexão, né? Quando você crescer, que jeito você quer ser? Quando você envelhecer, em qual polo você gostaria de estar? De acordo com outros autores que tem aqui no livro, existem também algumas explicações sobre os traços de personalidade na velhice, sobre o bem-estar na vida adulta tardia. Existem vários modelos de personalidade. Mas nós vamos conversar sobre um tipo de assunto que eu acho pertinente, que está na página 611, que fala o seguinte: a religião, ou no caso a fé ou a espiritualidade, afeta a saúde, o bem-estar? O que vocês acham? Todo mundo está balançando a cabeça que sim, a maioria das pessoas está. E é verdade, a religião, enquanto vai se envelhecendo, quanto mais as pessoas vão se tornando mais velhas, mais forte, mais importante a religião se torna para ela. Por quê? Porque a religião, ela tem um papel de apoio para o idoso, no sentido de que, além do apoio social, ela se encontra com outras pessoas para receber esse apoio, esse suporte, ela também tem um encorajamento a ter um estilo de vida mais saudável. Existem mais regras, existem as possibilidades de ter esperança por causa da fé, né? Então, muitos estudos têm sugerido, desde 2003, 2001, nós temos vários estudos sendo citados aqui no livro, de que há uma ligação positiva entre religião e espiritualidade e saúde. Porque a pessoa que tem a pessoa que tem uma fé, ela diminui a possibilidade de doenças e ela aumenta também a longevidade. Ela diminui o risco de mortalidade. Olha só que interessante. É uma forma da pessoa se manter, ter um pensamento mais positivo. Enquanto as pessoas que não pertencem a igreja nenhuma, não têm religião nenhuma, elas estão mais propensas a ter associações negativas, como, por exemplo, o uso de álcool, o uso de drogas e, inclusive, uma associação com a criminalidade e com uma tendência suicida, por falta de
um guia, né? Vamos dizer assim, por falta de um dogma que, de alguma forma, permeia, norteia, né? Permeia, norteia, uma bússola para a vida da pessoa no sentido dos valores e no sentido de apoio espiritual e social. Muito interessante essa pesquisa que diz algo a respeito da religião na velhice, né? Não é aqui que tem a janela em ação? Ah, é. Bom, existem alguns modelos de envelhecimento. Além da teoria do Erickson, né, de existir os polos, existem alguns modelos de envelhecimento. Com o passar do tempo, aconteceram algumas mudanças no conceito de envelhecimento. As pessoas hoje estão envelhecendo com mais saúde, envelhecendo mais tarde, no sentido de apresentar sintomas de deficiência de saúde mais tarde. Então, existe um modelo chamado de envelhecimento bem-sucedido ou ideal. Como seria um envelhecimento ideal? Como seria um envelhecimento bem-sucedido? O que vocês acham? O que é envelhecer bem? Envelhecer sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de anomalia pré-existente, tipo câncer ou alguma doença. Ok, isso é um dos fatores. O que mais? Quem sugere outras coisas que podem sugerir? Igual o Felipe falou, realmente, a velhice dependente é chegar na idade com saúde, ao mesmo tempo ter uma condição financeira para comprar seus medicamentos. Tem a questão da doença, a questão do recurso financeiro, na sua opinião? Financeiro, isso. O que mais? Quem acha o que é uma velhice ou um envelhecimento ideal, bem-sucedido? Ninguém mais vai opinar? Acho que tem uma alimentação boa também, né? Já antes do envelhecimento. Também tem um ciclo de amizade, um centro de apoio, alguma coisa assim. Isso. A questão da social é muito importante. Uai, a chamada da Amanda caiu. Sumiu do nada. Deve ter caído a internet dela. São 3 componentes principais que nós podemos citar para que os estudos identificaram que vão trazer um envelhecimento bem-sucedido. Quais são esses 3 componentes? Primeiro, exatamente o que o Felipe falou. A anulação de doença. É não adoecer, é ter saúde, estar longe de doenças, né? Principalmente as doenças mais complicadas. Número 2, o segundo componente seria a manutenção das funções, tanto psicológicas quanto cognitivas. Então, a gente percebe, Theo, abaixa o som desse joguinho, por favor. A gente percebe que, primeiro, estar longe de doença. Aí essas doenças a gente pode perceber que são as doenças físicas, né? Aí o segundo, quando fala manutenção das funções psicológicas e cognitivas, seria talvez a ausência de doenças mentais, doenças emocionais. Ou também, não só isso, mas a pessoa conseguir continuar contribuindo de alguma forma com o seu pensamento, com a sua criatividade, com a sua capacidade cognitiva e psicológica. E o terceiro componente de um envelhecimento bem-sucedido é o que a Maria Vitória falou, é o engajamento em atividades sociais, em atividades produtivas. Então, a rede de apoio, ela é muito importante mesmo para a pessoa ter um envelhecimento bem-sucedido. Essa rede de apoio, quando a gente fala esse nome, rede de apoio, nem sempre ela é composta só pela família. Pode ter os familiares também. Amanda, deixa eu ver sua caneca. É do Friends? Que linda! Além da família, essa rede de apoio, ela é composta por amigos, por pessoas, vizinhos, que
que são muito... Uma pessoa idosa que mora há muito tempo no mesmo lugar, ela conhece o vizinho há quantos anos? 40 anos, 50 anos. Então, é como na Bíblia diz, né? Tem vizinho que é mais chegado que irmão, né? Amigo mais chegado que irmão. E que o vizinho, na hora da dificuldade, da hora do socorro, é ele que está ali mais próximo. Então, a gente tem que ser amigo dos vizinhos mesmo. E, além disso, além de vizinhos e família, amigos, a gente acabou de falar da religiosidade. Então, quem participa de uma igreja, de uma instituição religiosa, ou um grupo social, né? Aquele grupo da hidroginástica, aí as pessoas que estão lá junto fazem um grupo de WhatsApp, aí quando tem um problema, conversa lá para poder pedir ajuda, quando tem um sucesso, compartilha esse sucesso lá nesse grupo também. Então, isso é rede de apoio. Pessoas que estão dispostas a ajudar, a apoiar quando for necessário. Então, os 3 componentes principais de um envelhecimento bem-sucedido são esses 3. 1, anulação da doença. 2, a manutenção das funções psicológicas e cognitivas. E 3, o engajamento constante em atividades produtivas. Exatamente, Kai. Continuar dançando forró, indo para Caldas Novas. Hoje, ó, segundona, último dia de novembro. Tá todo mundo fechando balanço em lojas, todo mundo que é do comércio, todo mundo que é da rede de ensino, como eu, estou aqui trabalhando. Se você for lá em Caldas Novas hoje, em plena segunda, quem está lá na piscina? Esse pessoal aqui do envelhecimento ideal, do envelhecimento bem-sucedido, que eles aproveitam os pacotes fora de temporada, que são mais baratos, e viajam para tudo quanto é lugar. Uma vez eu fiz essa pergunta em sala de aula, eu falei assim, qual é um exemplo de nicho de mercado que está aí crescendo para que o público-alvo é a terceira idade? Aí um aluno falou funerária, eu falei, meu Deus. O outro falou plano de saúde, eu falei, não, o nicho de mercado que encontraram é o turismo. A maioria dos pacotes de turismo tem desconto para pessoas acima de 60 anos. Em alguns casos, o idoso não paga. Vocês sabiam que idoso não paga tarifa de ônibus municipal? Eles entram no ônibus sem pagar. E interestadual também, sabia? Que se ele quiser ir daqui para Goiânia, daqui para Brasília, ele não paga passagem. Por isso que... mas tem uma cota. Tem. Senão ia lotar, né? Aí a cadeira tudo deles, né? Mas tem uma cota. Aí, às vezes, é chato, porque assim, eu já peguei ônibus demais, né? Aí elas falam assim que marca, aí chega algo, aí tipo assim, a filha vem e acontece algo, aí elas não falam, né? Aí não vai. Aí tira a cota de outra pessoa. Entendi. Não sabia disso não, Caio. Mas eu sabia que tem a possibilidade de andar Por isso, gente, quando idoso some, ele some de verdade, porque pensa, é de graça, ele pode ir pegando ônibus, indo para lugar que a gente nem imagina. Ele vai na rodoviária e faz uma mamãe mandou assim, ó, para onde que ele vai. E pode ser que ele esteja com algum déficit cognitivo, né? Que ele esteja confuso, que ele esteja demente. Então, realmente, quando um idoso desaparece, é muito complicado encontrar, porque eles podem ir para muito longe. Bom, então, além desse modelo de envelhecimento bem-sucedido, ou ideal, existem algumas teorias dentro desse modelo bem-sucedido. Existe a teoria do engajamento, que aquela pessoa que tem uma forma de viver que não se afasta da sociedade, mas que continua engajado socialmente. Mesmo que ele não esteja mais trabalhando, ele está aposentado, mas ele quer fazer uma participação social. Tem alguns que fazem parte de uma ONG, tem alguns que fazem pelo menos um projeto uma vez por ano, de fazer uma doação. Então, existem senhoras, por exemplo, que gostam de servir o sopão.
Tem algumas pessoas que gostam de fazer a campanha do agasalho. Então, esse engajamento, de alguma forma, é uma teoria muito influente dentro da gerontologia. Por quê? Porque o engajamento é uma condição que anula a decadência do idoso, porque ele se sente importante enquanto ele está ajudando as outras pessoas. A outra teoria, que é proposta por outro gerontologista, é a teoria da continuidade, que envelhecer bem é manter essa pessoa num equilíbrio dentro dessa continuidade da mudança que existe na sua estrutura interna e externa das suas vidas. Por exemplo, muitos aposentados são mais felizes quando eles têm alguma outra atividade, mesmo que não seja remunerada. As mulheres, geralmente, elas colhem mais esses benefícios da teoria da continuidade, porque mesmo idosa, ela continua com os afazeres de uma dona de casa, de uma esposa, de uma mãe. O que ela faz? Ela continua colhendo esses benefícios, ela continua fazendo aquela comida gostosa para servir os filhos, ela continua recebendo a família aos domingos, por exemplo. Então, pessoas que são mais ativas, continuam com as suas atividades, elas também mantêm-se mais felizes. Então, isso também é um modelo de ser um idoso bem-sucedido. Continuidade. Tem uma foto aqui de um idoso brincando com um netinho no computador, e aí está escrito assim na legenda da foto: idosos que se sentem úteis, ajudando aos outros, como, por exemplo, esse avô na sua relação com seu neto, eles estão mais propensos a envelhecer com sucesso. Então, aqui eu estava dando o exemplo de uma atividade social, mas não simplesmente ajudar os de fora. Pode ser só o fato de estar ajudando o neto a aprender alguma coisa, já é essa teoria da continuidade, tá certo? Então, tudo isso a gente percebe que gira em torno do papel da produtividade. O indivíduo precisa continuar se sentindo produtivo. À medida que a gente se sente produtivo, nós temos condições de manter uma relação com uma vida mais feliz. Então, aqui, quando diz manter-se produtivo, está falando manter a casa em ordem, cuidar do jardim, das plantas, às vezes ter um animal em casa para cuidar desse animalzinho. Foi realizado um estudo no Canadá com mais de 3.000 adultos velhos e detectou que essas atividades que eu estou citando, cuidar do jardim, manter a casa limpa e organizada e tal, tem uma relação com uma felicidade muito grande, e as pessoas que estavam fazendo parte desse grupo, eles aumentaram a sua chance de viver por mais 6 anos. Então, gente, vamos arrumar um jardim para cuidar, uma horta, um animalzinho, que a gente aumenta a nossa expectativa de vida. Essa sensação de ser produtivo. É muito comum, na aposentadoria, o idoso se sentir improdutivo e entrar em depressão. E como a gente conversou sobre depressão na aula anterior, a gente percebe o papel da produtividade como muito importante. Oi, Amanda, pois não? Uma coisa também que acontece quando o pessoal às vezes aposenta e tal, é às vezes tentar retomar projetos que às vezes não foi possível, né? Então, para não ficar parado, né? Então, por exemplo, assim, às vezes aprender a ler e escrever é uma pessoa que era analfabeta, ou então às vezes fazer um curso que na época não pôde fazer, Sim. Né? Fazer escolhas que às vezes na época da juventude não pôde fazer e agora, nesse período da vida, tá podendo fazer, também acontece.
E como o pessoal da psicologia, talvez uma orientação, uma pequena sugestão nesse sentido que você acabou de dizer, ela pode ser de grande valia. Porque às vezes o idoso se sente improdutivo, pensa assim, nossa, agora eu aposentei, o que eu vou fazer? Então faz parte, você dar essas sugestões que você acabou de citar, faz parte do nosso trabalho, da gente falar o que o senhor acha, o que a senhora acha, de produzir uma coisa diferente. Vamos pensar, quando você era jovem, quando começou a ter os seus filhos, qual foi o projeto que você engavetou? E essa coisa do sonhar, do ter um alvo, né? Nossa, vou fazer isso, vou construir aquilo. Isso também aumenta a nossa qualidade de vida. E com certeza vai impactar na longevidade também. Então, a produtividade ela é muito importante. E às vezes as pessoas têm possibilidades, mas elas se sentem perdidas. Então, a Amanda deu um ótimo exemplo. A gente pode conduzir a pessoa no sentido de lembrá-la de algumas coisas que estavam paradas. Então, o que você gostava de fazer que não faz mais? Ah, eu parei de tocar piano. Eu tocava tal instrumento e não tinha tempo. Ia trabalhar, cuidar da casa, dos meninos. Então, está na hora de voltar a tocar um instrumento. Ah, eu gostava de pintura, escultura, alguma coisa ligada à arte, alguma coisa ligada a artesanato, alguma coisa que dá para fazer em casa. E aí a gente, de repente, pode ajudar essa pessoa a se sentir produtiva. Quando eu trabalhei na terapia ocupacional, no hospital psiquiátrico, eu estava trabalhando especificamente com o hospital psiquiátrico, né, com pacientes psiquiátricos. Mas não tinha só jovens, não, tinha muitos idosos, tinha muita senhorinha de idade em depressão. E aí, uma das coisas que eu percebi assim, nossa, foi muito gratificante, foi ensiná-las a fazer alguma coisa, ou fazer um tapete de barbante, a fazer bordado, a fazer crochê. Uma ensinava a outra. Nossa, quando uma ensinava a outra, essa que ensinava, mas ela ficava tão feliz por estar ensinando. Depois a gente fazia uma feirinha para os familiares mesmo. No dia da reunião da família, a gente apresentava os produtos que eles tinham feito durante o tempo que estavam lá internados. Fazia artesanato com sabonete, fazia cesta de jornal. A gente fazia canudinho de jornal e depois construía cesta. Nossa, cada coisa linda que a gente fazia. Eu tinha uma ajudante fantástica e ela era muito habilidosa com essas questões de artesanato. E quando eles viam as famílias falando, nossa, que linda, ele fala, ah, fui eu que fiz. Então, assim, isso dignifica a pessoa, faz com que ela se sinta melhor. Então, melhorava o quadro depressivo desses pacientes que estavam internados em hospital psiquiátrico. Olha só que interessante. Inclusive, o próximo assunto que a gente tem que falar aqui, que veio em sequência, logo depois do papel da produtividade, é exatamente a respeito da aposentadoria, né? Como que a idade influencia o trabalho da pessoa, realmente ela vai ficando mais lenta. Em alguns tipos de trabalho, realmente ela não tem condição mais de trabalhar, ela precisa ser afastada daquela sua tarefa. E aí vem um pedaço no livro que fala a vida após a aposentadoria. São esses aspectos que nós estamos aqui levantando agora. Que a aposentadoria, ela é um processo de ajuste na vida do idoso e que a família precisa apoiar bastante esse processo aí, porque não vai ser fácil para um idoso lidar com essa nova forma de vida. Só de não se arrumar, gente, só de não colocar um uniforme, não colocar uma gravata, não colocar um sapato de salto para sair de casa e dizer assim, estou indo trabalhar, algumas pessoas podem entrar em depressão. Podem pensar assim, não sirvo para nada, não tô fazendo nada. E a gente tem que listar para a pessoa, olha o tanto de coisa que você faz dentro de casa. Olha a quantidade de serviço que você tem. Olha como você é importante para
para a família, para a sociedade. Então, a gente precisa fazer esses apontamentos, porque a pessoa se sente desvalorizada. Dentro desse aspecto da aposentadoria, vocês sabiam que a aposentadoria diminui o nível financeiro? O que acontece com o dinheiro de uma pessoa que está se aposentando? Ela recebe o mesmo salário? Não. Então, em alguns casos, ela pode também ter que diminuir o padrão de vida. Então, aqui tem um pedacinho no livro que vai falar como que os idosos lidam com essa questão do aspecto financeiro, principalmente logo após a aposentadoria. Então, muitos fazem um plano à parte, além da previdência, né? Faz um plano de aposentadoria à parte para ter um ganho mais com um menor impacto na sua vida financeira, no seu padrão de vida, né? Quando há um casal, quando estão duas pessoas juntas e podem se unir duas aposentadorias, também o impacto pode ser menor do que quando é uma pessoa sozinha. A previdência social que está sendo citada aqui no livro é completamente diferente da previdência social que a gente conhece brasileira. Não tem absolutamente nada a ver, porque a gente sabe que a aposentadoria aqui do Brasil, ela infelizmente é uma lástima, né? E se a pessoa for depender só da aposentadoria, da previdência social, ela pode estar lascada, cair Nossa, é muito, muito, muito impactante para a pessoa envelhecer e ainda ganhar menos, né? Então, algumas pessoas têm um ganho secundário. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas que aposentam e continuam trabalhando, porque aí ela junta as duas rendas. Então, é por isso que a gente vê, às vezes, uma pessoa de idade, uma pessoa a gente pensa assim, poxa, já estava na hora de descansar, mas ela está lá ralando, ela está lá trabalhando, não é à toa, não, gente, é porque realmente só a aposentadoria não dá para manter as coisas que ela precisa pagar, né? Os compromissos que aquela pessoa tem, então ela precisa continuar trabalhando. Bom, agora nós vamos falar sobre quem foi aquele que passou. Acho que ele não sabe que o computador está ligado. Nós vamos falar agora dos esquemas de vida. Do mesmo jeito que lá no solteiro, Mentira, eu falei coisa errada. Do mesmo jeito que a gente falou lá no adulto jovem, no adulto intermediário e no adulto idoso, Caio, você fica pondo os outros enrascados aí, você larga a câmera ligada aí. Vai, foi, faço, é doido. Do mesmo jeito que o adulto jovem, o adulto intermediário podia ser solteiro, casado, viúvo, divorciado, o adulto idoso também. Só que agora a gente vai ver algumas diferenças. Por quê? Esquemas de vida. Antes da gente falar se ele é solteiro, se ele é casado, nós temos que falar dos esquemas de vida. Onde que esse idoso vai viver? Ele pode envelhecer em casa. É um casalzinho de idoso e tá lá e ele vive em casa e aí fica viúvo. E aí aquela vovozinha ficar sozinha, ou aquele vovozinho, ou aquela tia que a gente conhece que fica viúva, ficar sozinha, pode ser perigoso. Pode ser perigoso para a segurança, no sentido de ser uma mulher morando sozinha, num bairro que talvez seja violento. Pode ser perigoso no sentido da saúde. Se cair, passar mal, desmaiar, ninguém está lá para acudir. Então, envelhecer em casa é quando tem um parceiro, uma parceira, quando tem um filho, quando tem uma companhia. Por quê? Porque viver sozinho na velhice é perigoso. E aí existem os esquemas de vida que estão citados aqui no livro. Por exemplo, viver com os filhos adultos. E aí? Algumas pessoas idosas, elas se negam. Elas não querem viver com os filhos adultos. Primeiro que ela não quer sair da casinha dela. Porque na casa dela, ela manda do jeito dela. Se ela for viver com o filho idoso, ela vai ter que obedecer a estrutura daquela casa. Ela não vai mandar na cozinha, ela não vai mandar em mais nada.
Segundo, que ela vai sentir um peso, ela vai sentir um incômodo dentro da casa. Vão ter que arrumar um cômodo para ela. Oi, Amanda. Uma época que eu visitava um abrigo de idoso que tem aqui na rua de casa, e eles falavam muito isso, sabe? De regra, assim, todos falavam que estavam lá porque não queriam ficar na casa dos filhos, exatamente por essas questões que você fala, não, vou incomodar lá, já tem os meninos para cuidar, ainda vai ter trabalho de criança, vai ter trabalho de velho, né? Eles falavam dessa maneira, assim, porque realmente essa questão de você sentir um peso, de você sentir que não pertence àquele lugar, né? Igual às vezes quando o filho vai ficando mais velho e tal, tá querendo ter sua independência e tá querendo sair da casa dos pais, mas não consegue, né? Com o idoso também acontece isso, ele quer ainda continuar com a sua independência, com o seu espaço e tal, porque pelo menos no asilo tem as questões de organização, às vezes, né? Tanto de, esse aqui é meu quartinho e tal, tem um pessoal aqui, e tem aquelas atividades também que geralmente em asilos tem, o pessoal que vai lá para conversar e tal, então não fica, às vezes o cuidado fica até melhor do que às vezes se fosse ficar na casa da pessoa, porque o idoso ia ficar lá e, querendo ou não, o adulto também teria que trabalhar, teria que fazer os afazeres e tal, e não ia conseguir também ficar o tempo todo lá com o idoso. Então, aí aquelas questões que a gente já citou, né, de risco de queda, de assalto, essas coisas continuam tendo, né, porque às vezes o idoso de hoje em dia, os futuros idosos não, mas os idosos de hoje em dia não têm às vezes condição de, nossa, aqui vou ligar para a polícia, então, nossa, caí, vou ligar para alguém, né, até para estar com o celular próximo e tal. Então, aí, às vezes, geralmente demora um dia inteiro, às vezes, para o adulto que estava trabalhando voltar e encontrar também naquela situação, né? Então, também entra nisso que você falou. Várias características, vários riscos, vários problemas. E outra coisa também, o sucesso desse esquema de viver com um filho adulto, o idoso ir para casa de um filho adulto, o sucesso disso vai depender muito da qualidade de relacionamento que ele tinha antes com esse filho. Se era um relacionamento bem amoroso, bem próximo, tranquilo, né? Com certeza, morar junto com esse filho, com a família desse filho adulto, não vai ser tão difícil quanto se é um relacionamento complicado, se é um relacionamento mais cheio de problemas anteriormente. Então, a decisão de morar com os filhos, ela deve ser uma decisão muito bem conversada, deve ser muito franca, deve ser muito sincera e honesta, né? Tanto por parte do idoso quanto por parte dos filhos mais velhos, adultos, que vão receber esse idoso em casa, tem que ter uma conversa franca. Então, a decisão se vai mudar para a casa do filho ou não, ela deve ser uma decisão mútua. Ela não deve ser imposta. Não é porque minha mãe ficou velha e sozinha que eu tenho direito de ir lá buscar, tirar ela da casa dela e trazer para mim dentro da minha casa. Não, ela também tem direito de participar dessa decisão, né? Então, as necessidades precisam ser avaliadas em todos os aspectos. Vamos ver, por que ela não pode ficar sozinha? E quais seriam as vantagens e desvantagens de trazê-la para morar com A ou B? Então, a gente tem que listar de verdade, vamos escrever, né? Olha, se for para levar no médico, tá mais fácil. Mas eu vou ficar o dia inteiro sozinha mesmo, ou aqui na minha casa, ou na casa de vocês. Vocês vão tudo trabalhar, os meninos vão tudo estudar. Eu vou ficar sozinha de qualquer jeito. Então, eu quero ficar na minha casa. E aí, vocês vão encontrar para mim uma cuidadora apenas para dormir. Ou um dos netos, ou um dos filhos, apenas de uma vez por semana, cada um faz um rodízio e dorme na casa dela. Então, assim, existem várias saídas e isso tem que ser muito bem conversado, bem tratado. Para quê? Porque a gente está olhando agora na visão do idoso, né? Para esse idoso não se sentir mal, para ele, não, inclusive, não entrar numa depressão, entrar nesse mal-estar. O último esquema de vida que a gente tem que falar, que a gente tem que abordar, é sobre a vida do idoso nas instituições. Mas falta 30 segundos para acabar meu tempo aqui, então eu vou fechar o link e a gente volta logo em seguida para falar sobre esses idosos em instituições, ok?